Minha saudação a todos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu lugar. Obrigado, coral. Vocês estão lindos hoje de verde. Meu Deus, parece uma salada celestial. Uma glória. Aleluia. Queridos, com muita alegria. Mais uma noite de poder, presença, glória. Compartilhar algo do Senhor ao teu coração. Amém? Como minha esposa mencionou, eu vinha guardando um segredinho bom até o último minuto, porque alguns dias atrás Deus nos abençoou com algo e nós havíamos assentado no coração, se fosse possível, levar conosco os filhos. As noras abençoaram, que elas estão cheias de criança. Então elas vão ter que ir na outra, né? Mas eu fiquei no meu coração, eu disse, um só eu não levo. Ou vai os dois ou não vai nenhum. E eles sempre foram muito unidos em tudo. Se desse uma bala para um na igreja, tinha que dar. Ele ficava com a mão assim até vir a outra. Principalmente o Vinícius. O Lucas era mais gordinho, né? Não. Mas o Vini não. Tinha que entregar. E alguém disse, pastor, nós vamos ter uma bênção de mais uma viagem e o Senhor escolhe alguém. Eu disse, eu não posso escolher outras pessoas, porque durante esses mais de 20 anos do ministério, eles sempre renunciaram tudo para que nós pudéssemos avançar na obra de Deus. Nós sempre tiramos tudo deles e semeamos, e eles estão aqui, servindo com alegria. Graças a Deus, Deus os tem retribuído com famílias, com descendência. Então Deus nos abençoou e eu só sou o canal, né? Ela falou, eu só sou o canal de bênção para isso. Amém? Glória a Deus. Vale a pena. A Bíblia diz que o Senhor concede o anelo do coração do justo. Amém? Talvez o teu milagre não aconteceu hoje, celebre na vida de quem aconteceu. Amanhã vai chegar a tua vez. Aleluia. Vai chegar a tua vez. Vai ser a tua vez de experimentar aquilo que deseja o teu coração. Para Deus não é nada. Como diz um pastor amigo, sonhar pequeno ou sonhar grande gasta o mesmo tempo de sono. Amém? Coloca diante do Senhor, se você tem um coração. A glória de Deus, ela nos faz humildes. Mas quando nós pensamos em humildade, a maior manifestação de orgulho é justamente que nós entendemos humildade apenas por comparação. Se eu sou menos ou sou mais, eu tinha um amigo que dizia que ele era tão humilde, mas tão humilde, que se tivesse alguém mais humilde que ele era capaz de matar. E é verdade, ele dizia isso. Porque nós entendemos humildade com comparação. Eu tenho menos, ou eu me coloco por baixo de alguém, ou aquele outro tem uma expressão maior, a minha é menor, então eu sou mais humilde. Mas essa humildade, ela não é verdadeira. A verdadeira humildade, como já tem sido tão falado aqui nessa noite, é a glória de Deus que nos faz humildes ante a grandeza dEle. É quando nós somos colocados diante da grandeza dEle, é que nós somos reduzidos a pó. Agora eu estou humilde. Quando eu olho o quanto Ele é grande, eu termino no pó. Como Moisés diante daquela sarça, onde ele tira as sandálias e ele toca aquele pó, ele se une ao pó. Ante a glória do Deus vivente,
Como João, na eternidade, ele vê os pés do Senhor e ele vai para baixo, ele cai como morto. Como Isaías, quando vê o Senhor assentado no alto, no lugar mais alto de toda a eternidade, ele diz: ai de mim, agora não é mais ai dos outros. Ele não se compara mais com os outros, mas ante a grandeza de Deus e a glória de Deus, diz: ai de mim. Mas eu gosto muito do Salmo 113, o versículo 7 e 8, diz assim: é Ele quem levanta o pobre do pó e do monturo. Você sabe o que é monturo, não? Não? Monturo é aquilo que no tempo das carroças o cavalo deixava na rua. Do monturo, é isso mesmo. Ele ergue o necessitado, é o humus. Aquilo é o humus. O humus dá origem à palavra humildade. Se é para se comparar, não vai ficar legal. Se fosse comparar com alguém, o nosso nível está muito baixo. Então a presença de Deus, ela não nos humilha, ela nos torna humildes. É muito diferente. Ela nos torna humildes. E a humildade, a verdadeira humildade, não é pensar menos de si. Isso não é humildade. A verdadeira humildade é pensar menos em si. É pensar mais no outro. É pensar mais em quem vai receber. É pensar mais em quem está desfrutando. E quando nós entendemos a verdadeira sabedoria de Deus, então eu posso me tornar humilde para sentar e aprender. Por isso Jesus não diz assim: aprendei comigo. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso do quê? Eu não comparo mais com o outro. Eu não preciso mais comparar. O meu irmão ganhou mais hoje ou menos amanhã. Ou o pai, por que ele fez? Eu vi um pai essa semana que ele perdeu um filho e o médico estava testemunhando do momento que ele conta, e ele diz: doutor, por que o meu filho? E aquele médico, pensando em Deus, ele diz assim: e por que não o teu filho? E por que não? Coisas boas e coisas difíceis acontecem com todos, mas quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, eu posso confiar nele, porque não importa o que tenha acontecido, há uma certeza que brota dentro do nosso coração, e Paulo traduz ela com maestria. Ele não fala mais eu sinto, mas ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o bom, às vezes não está bom, mas vai cooperar para o bem daqueles que amam, e os que amam são adoradores. Amam a Deus e são alinhados, são chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós entendemos isso, então nós mudamos de governo. Nós estamos sob um governo, mas quem está? Eu coloquei uma oração nesse envelope que você tem na mão aqui. Diz assim: graças ao Eterno, porque ao unirmos o nosso sistema de valores ao teu, tu derramas favor, bênção e crescimento sobre nós, de modo que temos mais do que suficiente para que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Que a recompensa de Jesus pelo seu sacrifício sejam almas e mais almas, esvaziando o inferno, enchendo o céu. Eu não sei você, mas eu ainda acredito na eternidade. Eu estou esperando Jesus voltar. Ele não vai voltar para mim, nem para você como um ladrão. Ele vai voltar como um noivo. Nós vamos estar de braços dados ao Espírito Santo aqui,
como já foi cantado nessa noite, dizendo: Maranata, vem. Eu não estou com medo dele vir. Alguém aqui está com medo? Se você tiver com medo, você pode aceitar Jesus hoje, fazer uma aliança com Ele, assinar uma aliança de casamento. Você não espera mais Ele com medo, mas como noivo. Não como ladrão, mas como noivo. Esperar como ladrão é para aquele que escolheu viver sem Ele, mas aquele que está com Ele não está esperando o noivo. A lâmpada está acesa na janela, o contrato está assinado, a aliança, o penhor está lá na casa, a arca está guardada. E Ele vai vir. Ele vem. Sabe por quê, queridos? Nada do que Ele falou caiu por terra. Em toda a história Ele cumpre, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. Se você entrou aqui talvez sendo tentado a perder por algum momento a esperança, quer dizer para você: o homem pode ter falhado com você, as pessoas podem ter entristecido o teu coração em algum momento, mas o Senhor não esquece de cada lágrima que você derramou. Mas não clame por justiça contra pessoas, não, irmão, porque a justiça de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Então eu não quero justiça para ninguém, eu quero misericórdia, irmão, porque a lâmina que corta de um lado vai cortar de outro. Eu quero misericórdia para quem talvez em algum momento fez mal para você, ou não queira o mal de ninguém. Às vezes nós somos tentados a desejar o mal. Alguém aqui já desejou mal para alguém? Bem disfarçadinho assim, lá dentro do coração, uma tropeçadinha assim. Já? Vamos ser sinceros, eu já. Eu tenho que lutar. Você não tem que lutar? Eu tenho que lutar, eu tenho que ir orar. Deus tem misericórdia. Eu estou desejando que alguma coisa aconteça com essa pessoa, mas eu não posso sujar o rosto dos outros sem sujar as mãos. Nós somos tentados, querido, mas nós não podemos impedir os pássaros de voarem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedi-los de fazer um ninho e roubar aquilo que Deus tem de bom para nós. Amém? Não sei por que estou falando isso, mas você, como dizia minha mãe, eu não sei porque estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. Abre a tua Bíblia comigo. Evangelho. Tem uma presença soprosa aqui nessa noite, né, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 5. Bom que eu vejo o rosto da moça do Data Show, ela fica: ei, fala o texto logo, pastor. E eu esqueço, irmão, vai embora. João capítulo 5, versículo 1. Vamos ler e meditar na palavra do Senhor nessa noite, amém? Deus já falou conosco, vai falar ainda mais. Você vai sair daqui cheio da palavra do Senhor. E uma palavra de Deus muda tudo, irmão. Uma palavra. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém
que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu, guarde essa palavra, se viu curado. Olha a ordem do versículo. Se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Alguém me ajuda? Que dia é hoje? Hã? Domingo? Não, é sábado. E amanhã, que dia é? E depois de amanhã? E depois da manhã? Ah, você entendeu. Porque nós guardamos o sábado. E o sábado tem um nome, ele é uma pessoa. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes disse, como eu amo esse versículo: o mesmo que me curou pode me mandar fazer o que ele quiser. Se ele me curou, ele pode me dizer o que fazer. Se ele me salvou, ele pode dirigir a minha vida. Se ele me curou, ele pode escolher o jeito que ele quer que eu adore. O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Bota essa vida para andar. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no lugar certo. Tudo que ele sabia sobre adoração estava lá no templo. Não sabia quem curou ainda direito, mas sabia onde encontrar. E lhe disse, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Aquele que te curou pode te dizer o que fazer. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui. Sou apaixonado pelo Evangelho de João. Aliás, eu gosto de todos. Mas o João, ele tem uma particularidade. O João é o Evangelho da águia. Ele traz uma perspectiva do Evangelho de cima. Um olhar como se, ao escrever o Evangelho, ele está olhando pela ótica do céu. Como o céu enxerga a releitura da velha aliança expressa em Cristo na nova. Por exemplo, ele reescreve o Gênesis. Já falei aqui, o Evangelho de João começa com a mesma palavra, no princípio. Só que em Gênesis ele vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora João, pela perspectiva de Cristo, ele diz: no princípio era o verbo. Primeiro ele diz o que fez,
E agora ele mostra quem é que fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Por que estava? Porque a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como um útero. Assim acreditam os judeus. A terra estava como um útero, aparentemente disforme, mas contendo tudo o que precisava para que a palavra pudesse operar e colocar a criação em ordem. O Verbo estava com Deus, mas não estava apenas. O Verbo era Deus. E ele vai terminar o capítulo dizendo: e nós vimos a sua glória. E é tremendo, porque no capítulo 2, Jesus é convidado para um casamento onde as coisas dão errado. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Aquela aliança tinha tudo para terminar naqueles 7 dias. Nem vou entrar aqui muito no profético, mas no meio acaba o vinho, no meio acaba a alegria, no meio acaba a comunhão. E assim como acontece no Éden. Só que agora Jesus está lá. E ele transforma a água, novamente representando a palavra, em vinho e restaura. E depois vem o capítulo 3. E ele fala por que Deus faz isso com um homem que o procura até meio escondido, à moda de Adão. Um homem que não queria aparecer, sendo visto ante ele de uma forma tão singela. Mas Jesus explica o porquê de toda essa história. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 4, a nação de Israel. Entre todas as nações, Deus escolhe uma nação para ser a sua esposa. Mas ela era incrédula. Ela tinha outros amores, ela tinha outros amantes. Mas um dia ela tem um encontro com Jesus. E agora aquilo que era dela é dela, porque Jesus faz brotar nela não há mais uma fonte externa de água, não um batismo exterior, mas um batismo interior naquela nação. E o pacto e a promessa de Deus de restaurar essa nação de Israel fica aberta. Mas agora no capítulo 5, pastor Maculan, vai começar a era da igreja. Sim, Betesda. O modo de o homem se relacionar com Deus era como se Deus, assim, a moda daquele tanque, fosse uma casa de misericórdia. É isso que Betesda representava, significava casa de misericórdia. Tinha um tanque, tinham as águas, acontecia um movimento. Esse tanque ficava perto da porta das ovelhas, ou seja, onde as ovelhas eram levadas para irem ao sacrifício da lei. Ali tinha um tanque, ali o anjo agitava, ali dependia de uma ministração, de alguma forma. Eles acreditavam ser um anjo, eles viam apenas um movimento. E uma pessoa, cada vez que havia um movimento, apenas uma pessoa entrava. E todos saíam com esperança. Assim acontecia na lei. O tabernáculo, olha que cristocência, o tanque de Betesda, ele tinha 5 colunas, 5 alpendres. O tabernáculo tinha 5 colunas. Mas só um sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue das ovelhas do sacrifício, podia entrar lá. Mas quando ele saía, ele trazia esperança. Ele dizia: Shalom Israel, haja paz em Jerusalém. Hoje o Senhor recebeu o sacrifício. Nós temos mais um ano aqui de misericórdia. Está dizendo, João reescreve a partir do céu. Moisés conduz o povo para fora do Egito. Aleluia. Ele busca, irmão, por 40 anos, colocar na cabeça daquele povo
uma fé viva. Mas ele só tem a lei. E a lei é clara. Só entra um. Só entra um sumo sacerdote. Todos os outros ficam na misericórdia, esperando. Mas só entra um. 40 anos em Israel no deserto. Quantos anos estava aquele homem ali? Ah, não estou ouvindo. Viu? Jesus entra lá. Todo mundo lá. Uma multidão. E eu não sei porquê. Talvez ele nos conte. Uma multidão e Jesus escolhe um. Tinha gente de todo tipo lá. Uma coisa era certa. Todo mundo que estava lá estava doente. Deus olha do céu. Não havia nenhum. Escolhe um. Eu não sei porquê. Mas essa é a boa notícia. Porque agora não é mais a casa de misericórdia. Aquele um vai ter o encontro com a casa da graça. Alguém entendeu? A casa da misericórdia é como a Mega Sena. Todo mundo tem que perder para um ganhar. Todo mundo tem que ter azar para um ter sorte. Todo mundo tem que dar errado para um dar certo. E Jesus pergunta para ele assim: queres ser curado? Às vezes eu acho que é piada. Você já pensou uma vez? Jesus olha para o cego: o que tu queres que eu te faça? Como assim? Não parece meio estranho? Queres ser curado? É tipo se é alguém mais chucro, né? Sim, eu estou aqui para quê? Para vender paçoca? Né? Queres ser curado? Mas um dia eu aprendi isso. Por que o Senhor perguntava? Aqui, dentro dessa sala de oração, Deus curou um irmão de outra cidade. Jogou as muletas para cima, fora da hora da oração. Tinha sofrido um acidente, 2 anos sem trabalhar, a perna não mexia, todo quebrado. Saltou, irmão, deu um salto e saiu correndo, curado. Aí um dia eu fui lá na igreja, pregar, na igreja dele. E ele estava triste, arrasado. E eu digo: o que aconteceu agora? Vendo que o irmão está triste. Não, pastor, só acredita, agora eu vou ter que voltar a trabalhar. Eu digo: Jesus nunca erra. Um dia eu convidei uma irmã enferma para vir no culto, na escola de sabedoria. E ela amava me ouvir, me parava e perguntava das coisas de Deus. Mas por que você não vai lá? E ela nunca dizia: não, eu vou, mas não vinha. Eu vou, mas não vinha. Um dia ela confessou: é que está para sair a minha perícia. E eu tenho medo que se eu vou lá, vai que eu sou curado. Eu já tentei levar pessoas a lugares que elas nunca tinham ido, irmão. Mas depois eu descobri por que elas nunca tinham ido. Por isso Jesus perguntava: queres ser curado? Tem que ser uma decisão. Enquanto eu estou conformado em continuar o mesmo, eu não sou curado. Enquanto eu estou conformado que a minha vida continue do mesmo jeito, eu tenho que odiar. Se é para ter ódio, irmão, odeia o estado que você está, para que Deus possa levar você para o novo. Mas odeia de todo o coração, irmão. Porque eu nunca mudei em nada que eu não tivesse odiado primeiro. Quando eu cheguei a ponto de odiar, agora eu odeio isso aqui, com todo o meu coração. Aí eu estava preparado para a transformação. Mas enquanto eu consigo viver, a gente vai se acostumando. Por que aquele homem? Pergunta para mim.
Não sei. Essa eu não sei. Mas aqui está a beleza da graça. Assim, por favor, para o teu dedo, você vai entender. Agora aponta assim. Por que eu? Por que ele me escolheu? Por que ele te chamou? Você sabe não? Hã? Essa é a beleza da graça. Porque quando eu penso assim, por que eu já estou consciente que eu não merecia. Por que eu? Mas eu vou devolver a pergunta agora para você. E por que não você? De quem depende? Ele está perguntando, queres ser curado? Queres ser livre? Queres voltar a andar? Queres voltar a viver? Quer se apaixonar por Ele de novo? Quer amar Ele de novo? Quer voltar ao primeiro amor? Eu não sei o que você entrou aqui carregando. Não, é melhor. Eu não sei o que entrou aqui carregando você. Eu não sei qual leito de desculpa você tem se deitado. Eu não sei qual leito de álibi você tem sido carregado. Mas você vai sair daqui carregando hoje para a glória de Deus. Aleluia. Ó, Jesus pergunta assim, quer ser curado? Como é que ele responde? Eu não tenho ninguém. Você já sentiu assim? Tem ninguém por mim. No fundo, todo mundo está cuidando de si. Você já sentiu assim? Meu Deus, gente. Só eu que tenho a vida, a carcaça cheia de cicatriz? Será que sou eu que só tomo lambada assim, irmão? Também, irmão? Também? É pau no gato, né? Mais alguém aqui? No escurinho ali? Quantas vezes nós fomos magoados, irmão, acreditarmos que não temos ninguém? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção. E se por todo esse tempo foi Deus quem não deixou você ter alguém? Para que você encontrasse com Ele? Se tivesse alguém te ajudando, se tivesse alguém te bajulando, se tivesse alguém te... E se foi Ele que deixou você 38 anos ali naquele deserto? Eu não sei quanto tempo está durando o teu deserto. E você está reclamando, não tem ninguém. Jesus fala, Jesus ali, eu estou aqui, eu não tenho ninguém. É aquela mulher viúva, marido morreu, está endividado. O que tu tem em casa? Eu não tenho nada, mas tenho uma botija com azeite. Mas eu não tenho nada. Como assim? Quem falou que Deus precisa de algo grande para resolver aquilo que Ele precisa resolver na tua vida? Se Ele mesmo já é grande em si mesmo. Jacó tinha uma pedra, deitou óleo na pedra, aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. Não tem ninguém. Quando o movimento acontece, ninguém me ajuda. Quando o movimento acontece, está todo mundo na mesma situação. Se fosse em Itajaí, dizer assim, farinha pouca. Não tem ninguém em Itajaí aqui? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quantas vezes, irmão, digo, meu Deus, eu não tenho ninguém. E isso, a gente corre um risco de transformar isso numa dor incurável. E deixa eu falar uma coisa para você, é uma cilada do inimigo, irmão. Olha para mim, é uma cilada diabólica. Acredita em mim, eu já caí nessa. E me custou anos da minha vida de muito sofrimento, onde eu sofri e causei sofrimento para muita gente, porque eu caí nessa cilada. Já disse, tu não tem ninguém, olha aí, vê se estão ligando para ti, vê se vão te ajudar, vê se alguém está... Só lá na frente eu descobri, irmão, que Jesus nunca tinha largado da minha mão.
Foi eu quem larguei a mão dele. Porque eu estava olhando para as pessoas e o próprio Deus estava falando comigo. Eu estava olhando para o homem, não tem ninguém que me ajuda. Mas o próprio Jesus foi lá e me achou no meio da multidão. Ele conhece cada pensamento, do antes, do agora e do depois, de cada uma dessas 8 bilhões de pessoas na terra. Mas entre elas, Ele consegue ouvir você em uma oração. Eu não sei quantos bilhões de planetas tem no universo, de astros, de sóis, de luas, de planetas, eu não sei, mas Ele nem escolheu um planeta para morar, Ele escolheu o meu e o teu coração. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho do ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta, grandioso és tu. Você pode adorá-lo? Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu marar, olha isso, fico a pensar, olha a grandeza, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Diga. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Diga de novo. Então Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu.